O milênio é na terra, a terra é restaurada. Quais as características do milênio? Um reinado de paz. Haverá paz abundante. Quem vai entrar no milênio? Israel convertido. Alguns que se converteram no período tribulacional e não morreram, e alguns que vão se converter na segunda vinda, quando ver com os seus olhos o Cristo glorificado descendo nas nuvens. Todos estes entrarão para dentro do milênio. Será um reinado de paz, de justiça. Cristo irá reinar literalmente em Jerusalém. Não! Existem pelo menos 4 visões escatológicas sobre o milênio. Eu vou aqui passar rapidamente por alto aqui em cada uma delas. A primeira visão se chama amilenismo. Defende que o milênio ele é simbólico e que ele compreende um período que vai desde a primeira volta de Jesus até a segunda vinda de Jesus, culminando com os novos céus e nova terra. Então, segundo a visão amilenista, nós estamos já vivendo o milênio. O milênio é espiritual, é simbólico. Começou na primeira vinda de Cristo e vai até a segunda vinda agora. Nós temos uma outra visão também, que é o pós-milenismo. O pós-milenismo acredita que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após o milênio. Portanto, o milênio será um tempo de prosperidade e paz. Ocorrerá uma completa evangelização do mundo e a maioria das pessoas serão convertidas a Deus. Então, para os pós-milenistas, você tem primeiro o milênio e depois do milênio a volta de Cristo. Só que esse período milenar para eles será marcado por paz, por prosperidade, por pregação do evangelho, por conversões em massa. Essa é a ideia pós-milenista. Existe também o pré-milenismo dispensacionalista. Olha que palavra complicada, rapaz. Bom, essa visão defende que haverá 2 vindas de Jesus antes do milênio. A primeira para o arrebatamento secreto, que foi o que nós trabalhamos, e uma segunda em glória depois da grande tribulação. Ok? Então, o pré-milenismo dispensacionalista acredita na vinda de Cristo antes do milênio, porém, nessas 2 fases. E existe também a visão pré-milenista histórica, que é aquela que nós concordamos. Só tem um probleminha com essa visão, viu? Alguns, mas um que eu vou pontuar aqui. Segundo a visão pré-milenista histórica, você tem a volta de Cristo, você tem o início do milênio, 1000 anos literais de fato, porém, esse milênio será marcado pelo reino milenar de Cristo aqui nessa terra. Então, se você é adventista, você já começou a se remexer aí na sua cadeira, no seu sofá, porque nós não acreditamos que o reino milenar de Cristo será aqui nessa terra, mas no céu. Por que não acreditamos que o reino milenar de Cristo vai ser aqui nessa terra? Por que não acreditamos nisso? Porque, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, veja, o planeta Terra será, tanto os céus como o planeta Terra serão incendiados, de acordo com, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10, tornando impossível condições de vida aqui nesse planeta. Se você ler, por exemplo, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao 9, lá vai dizer que nosso Senhor vem em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho. E diz que esses sofrerão eterna destruição. Então, aquelas pessoas que não forem arrebatadas na volta de Cristo, que não estiverem no grupo da direita, serão destruídas, serão consumidas ali pela glória de Cristo. Ele vem com poder e muita glória, e essa glória é como um fogo consumidor. Ok? Então, você tem um cenário em que o mundo está incendiado, danificado, um caos. Você não tem pessoas vivas aqui, os ímpios foram destruídos. E você vai ter a visão de Jeremias, capítulo 4, versículo 23 a 26, que é bem interessante.
nós acreditamos que essa visão se aplica, num primeiro momento, à destruição de Jerusalém ali por parte da Babilônia, mas que ela tem uma dupla aplicação, ela se aplica também ao fim dos tempos. E Jeremias viu o seguinte: olhei para a terra, e eis-a sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Veja que bate exatamente com a descrição de Pedro e de Tessalonicenses. Aí continua no versículo 26. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, olha o quadro pintado aqui para o profeta Jeremias, um planeta completamente caótico, destruído, sem vida. Como Cristo, então, vai reinar 1000 anos aqui nessa terra, com os salvos, num planeta sob essas circunstâncias? Além do mais, Apocalipse capítulo 20, versículos do 1 ao 3, diz que este planeta será a prisão de Satanás e seus anjos por 1000 anos. Então, irmãos, definitivamente, se você acreditava que o reino milenar de Cristo seria aqui nesse planeta durante o milênio, abandone essa crença, porque esse planeta ele estará inabitável. Ele não terá condições de vida aqui durante o milênio, ok? E para concluir, porque acreditamos que o reino milenar de Cristo será no céu e não na terra. Guarde esses textos. Primeiro, porque Cristo foi preparar um lugar na casa do Pai. Está lá em João capítulo 14, verso 2. Eis que vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez. Então, Cristo foi preparar morada no céu, justamente para essa temporada dos 1000 anos. E João 14, versículo 3, diz, né, que ele virá para buscar o seu povo. Então, irmãos, Cristo foi preparar lugar, Cristo vem, arrebata o seu povo, leva o seu povo para o céu, estabelece o seu reino milenar no céu com o seu povo, e Apocalipse capítulo 20, verso 4, vai dizer que os salvos sentarão em tronos para julgar junto com Cristo. É dessa forma que os salvos reinarão com Cristo os 1000 anos. Eles vão sentar-se em tronos e vão receber autoridade para julgar, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Isso no céu, jamais na terra. E entenda, julgar não no sentido de condenar. Isso já foi definido antes da volta de Cristo, por isso, quando Cristo voltar, vai ter um grupo à sua direita e um grupo à sua esquerda. Mas julgar no sentido apenas de comprovar por que Cristo salvou uns e outros não, para não ficar nenhuma dúvida sobre a mente dos salvos. Então, biblicamente falando, o milênio marcará um período literal de 1000 anos. Cristo reinará com o seu povo, não aqui na terra, mas no céu, durante esse período.